Deus, nós estamos alegres porque o Senhor está em nosso meio. Nós sentimos aqui a presença do nosso Deus, que é misericordioso para conosco. Eu quero ler um versículo da palavra de Deus encontrado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, e o versículo 5, que diz: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, e não muito depois destes dias. Aqui nós vemos uma promessa de Jesus Cristo, antes dele subir ao céu. Aqui nós vemos Jesus Cristo prometendo o batismo com o Espírito Santo, prometendo para que o crente seja cheio do Espírito Santo. Porque nós vemos no Antigo Testamento homens que tinham o Espírito Santo na sua vida, e às vezes ficava cheio do Espírito Santo, mas não era como depois dessa promessa que Jesus havia feito. Nós vemos, por exemplo, Moisés era um homem que tinha o Espírito Santo, e assim dos demais profetas, o rei Davi. Nós vemos, por exemplo, Jeremias, era um homem que o Espírito Santo descia sobre ele, e quando o Espírito Santo descia sobre ele, ele entregava aquilo que Deus tinha entregado para ele entregar, mas logo o Espírito Santo subia ao céu e Jeremias ficava sozinho, um homem natural. Mas em nossos dias Deus queria algo melhor para nós, então Ele prometeu através do profeta Joel que derramaria do teu Espírito sobre toda a carne. E então o João Batista também falou: eu vos batizo com água, mas após mim vem um que vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Então aqui nós vemos agora Jesus Cristo também reformando esta promessa. Mas serei batizado com Espírito Santo não muito depois destes dias. Nós sabemos, quando nós lemos, por exemplo, uma profecia do profeta Jeremias, ele estava cheio do Espírito Santo quando ele entregou aquela profecia, mas logo após ele ficava sozinho, ele era lançado no calabouço, era nas prisões, e ele estava sozinho. Mas para nós Deus quis algo melhor, então Ele prometeu o batismo com o Espírito Santo. Aqui, e nós vemos logo após, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, o cumprimento disso que Jesus Cristo havia prometido, o cumprimento desta promessa. Nos diz lá que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, e encheu toda a casa em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar novas línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E nós vemos, por exemplo, o apóstolo Pedro, antes dele ser batizado com o Espírito Santo, antes desta promessa ter cumprido na vida do apóstolo Pedro, ele é aquele homem que a mulher disse para ele: você é um dos nazarenos. Ele disse não, mas quando ele foi cheio do Espírito Santo, ele disse ao coxo que estava na porta formosa: levanta em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Agora ele pertencia ao Nazareno, mas antes ele tinha medo. Mas quando o homem é cheio do Espírito Santo, ele fica capacitado para fazer algo para Deus. E muitas das vezes, eu me lembro bem, quando eu tinha 7 anos de idade, eu buscava o batismo com o Espírito Santo. E eu buscava tanto, chorava e derramava minhas lágrimas. O meu pai descia do púlpito, ele dirigia o culto, ele ia lá e ouvia se eu estava falando em línguas estranhas, mas eu não estava. Porque quando o Espírito Santo me impulsionava que eu ia falar em língua estranha, eu falava: não, da carne eu não vou falar. Eu tinha medo, e muitas das vezes existe até em nossos dias pessoas que têm medo de falar em línguas estranhas. O Espírito Santo enche e ele vai para falar, mas tem medo de falar da carne. Mas é a carne mesmo que fala, é a nossa língua que fala. O Espírito Santo fala através de nós. Aleluia. Temai de cova ramachando e demantarabai de uvas chemandanai. E nós vemos o apóstolo Paulo também disse: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Existe outra coisa que nos impede de ser cheio do Espírito Santo: é o orgulho, é a falta de humilhar.
Hoje eu estava achando muito importante na lição, na parte da manhã, quando falou sobre humildade. É difícil, é muito difícil humilhar. Nós vemos um certo pastor, até o comentador desta lição, o pastor Elianai Cabral, quando ele foi consagrado a pastor, ele fez o curso teológico e ele achou que ele estava com tudo. Ele dizia: eu sou o pastor Elianai Cabral, cursado em teologia, sou cantor, sou pregador, sou comentador das lições. Então um dia, em uma visão, ele viu um homem aparecer para ele e disse para ele: quem é você? E ele disse: eu sou o pastor Elianai Cabral. Você não conhece? Conhecido no Brasil inteiro e quase que no mundo inteiro. Eu sou o pastor Elianai Cabral, o doutor Elianai Cabral. Você não conhece? Sou cantor, pregador, cursado em teologia. Então aquele ser que apareceu para ele disse: vem cá. E pegou um latão de lixo e tombou. E ali tinha uns bichos de verejeira. Ele disse: ali está o Elianai Cabral. Você é verme, não homem. Ele disse: por que você está dizendo para mim? Ele disse: eu quero te usar, eu preciso te usar, mas eu quero te usar cheio do Espírito Santo, com humildade. Então Deus pegou aquele ser, pegou aquele homem e enfiou ele na máquina como se fosse um cilindro de massa de pão. Ele enfiou aquele homem naquele cilindro, aquele homem foi passando. O Elianai Cabral foi passando e caiu cabeça para um lado, olho para o outro e ficou todo espedaçado. Aí Deus disse: aquele homem eu quero usar, mas este orgulhoso não. Então às vezes o nosso orgulho, a falta de nós humilharmos, é aquilo que vem atrapalhar nós sermos cheios do Espírito Santo. Nós achamos que somos capazes, nós achamos que nós temos, que nós podemos, mas nós não somos nada, a não ser um grão de areia para ser usado nas mãos de Deus. Nós de nós mesmos nós não temos nada. Somente Deus, o Espírito Santo, pode nos dar alguma coisa. Somente Jesus Cristo pode nos encher do Espírito Santo e nós falarmos segundo a vontade dEle. Eu não tenho nada, eu não sou nada, eu sou pó e cinza, mas quando Deus me quiser usar, Ele pode usar, porque eu não sou nada. Temai de cova ramachando e de labachandarai. Temai rabachova lá e de clomochoremacho remandarabachandarai. Turimancho remanduri de cama nabachai jo emandarás. Temalabacho remandu e de papa balabachu remandarai. Adecova ramachando e derás. Então quando nós colocamos-nos na posição que Deus quer e que nós buscamos o batismo com o Espírito Santo, nós fomos cheios do Espírito Santo, então nós estamos na posição que Deus quer. E é uma promessa, e nós devemos buscar o batismo com o Espírito Santo. Nós devemos buscar. O apóstolo Paulo disse: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia. Se o crente não quer ser cheio do Espírito Santo, então ele não quer ser um bom soldado, porque o bom soldado ele tem que estar fardado, bem armado. E o homem, para ele estar bem fardado, bem armado, eles têm que estar cheio do Espírito Santo. Eles têm que estar dispostos a se encher, a buscar, a se humilhar, a chegar a manchou, remandarabachou, ve cantarai. Ele tem que chegar na posição que Deus quer. E às vezes nós não queremos nos humilhar. Às vezes nós não fazemos como Davi: Senhor, foi eu que pequei, foi eu que errei. Mas quando nós colocamos nesta posição e dizemos: Senhor, somos o culpado, então Deus, com o seu olhar de misericórdia, estende a sua mão para nós e diz: vem cá, meu servo, eu vou te ajudar, eu vou te encher mais, achando e camanai, eu vou te encher do meu Espírito. Quando o homem se coloca na posição, remandará,
de Deus usar, então Deus começa a usar o homem, remar, deixando ir lavar. Quando o homem se entrega à mercê de Deus, quando o homem se entrega a Deus completamente, então Deus começa a ramar e chovarás. Deus começa a usar o homem, não pelo nosso merecimento, mas pela misericórdia de Deus. Aramandarai. Nós vemos um homem que viu a glória de Deus, e o homem não podia ver a glória de Deus, mas nós vimos que um homem pôde ver a glória de Deus. Este homem chamava-se Estevão. Quando ele estava morrendo, nos diz a Bíblia que ele estava cheio do Espírito Santo. Então ele viu Jesus Cristo em pé à direita de Deus. Ele disse: eu estou vendo os céus abertos e contemplo a glória de Deus. Ademanto remante covarabachando e mandio remandarai. Aleluia. Oh, remando e mais do e decovarás. O homem, para ser usado por Deus, precisa estar cheio do Espírito Santo. O homem, para ser usado por Deus, precisa estar cheio do Espírito Santo. Precisa estar cheio do Espírito Santo. Porque o demônio não corre de um diploma de teologia, mas ele corre na frente do crente cheio do restamai de chama no ibalado. Ele corre de um crente cheio do Espírito Santo. Eu me recordo, há alguns anos havia um diácono em uma certa cidade, e lá tinha um demoniado. E sempre às madrugadas o demônio começava a atormentar. E os filhos daquele senhor saíam correndo até a casa daquele diácono. E aquele diácono vinha. Quando ele vinha chegando, alemai decovará. O diabo dizia: eu vou embora, porque aí está vindo um homem de fogo da cabeça aos pés. Ele é cheio do Espírito Santo. Arramandarabai decovaramanduridemai diovarás. Então nós vimos que o homem cheio do Espírito Santo, ele tem a autoridade de Deus. Aleluia. Aleluia. E o homem, o desviado, ou mesmo aquele que está lá na sarjeta, que nunca conheceu Jesus, para ele morar no céu, para ele ser cheio do Espírito Santo, ele precisa se entregar a Deus. Ele precisa aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador. E então ele vai ser cheio do Espírito Santo. Ele vai ser cheio da glória de Deus, cheio do poder do alto. Aleluia.